Bem, primeiro ponto, você tem que definir o que significa direito alternativo, né? Existem vários autores hoje que trabalham essa questão, desde o aspecto sociológico, antropológico, né, e até filosófico. Dentro do aspecto sociológico, tem autores como Arruda Júnior, né, Wolffman e Lédio-Valls de Andrade e demais, que tentam uma preocupação de ver o direito alternativo como uma coisa construtiva para a sociedade, né? E como é que a gente definiria? Eu acho que eles têm razão em muitos aspectos, né, nesse sentido, e creio que o direito alternativo, ele, na verdade, seria chamado hoje, pós-Constituição de 88, de uso ético-jurídico do direito, ou interpretação ético-jurídica do direito. Porque antes de 88, por exemplo, a questão do princípio da função social da propriedade, que hoje já está instituída na Constituição de 88, ela pode ser utilizada na questão das ações processuais. Anterior a 88, os juízes que utilizavam a função social da propriedade tinham que se basear ou em analogia com legislação estrangeira, ou na relação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ou buscar uma jurisprudência de fora, ou mesmo buscar o princípio da função social da propriedade lato sensu, usando a questão do princípio da finalidade social da lei. Então, o que eles faziam muitas vezes, que é o caso do Dr. Hamilton Bueno de Carvalho, que atualmente é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quando ele era juiz no interior, antes da Constituição de 88, vinha na mão dele uma ação de integração de posse. Vinha um movimento de MST, ele entrava, fazia o esbulho, né, que é a ocupação da terra que, digamos, não era produtiva. Ele recebia essa questão e diziam que teria que, pelo Código Civil na época de 17 e a Constituição de 67 e a emenda constitucional de 69, ele tinha que reintegrar dando uma liminar favorável aos latifundiários. Então, o que ele fazia? Em vez de cumprir o Código Civil, ele negava a liminar, marcava 24 horas, ele intimava todas as partes para que eles comparecessem em juiz e fizessem uma audiência de conciliação, muito estilo do direito do trabalho. Então, o que ele fazia? Chamava o representante do INCRA, que representava o governo, chamava o representante do MST, o representante do latifundiário, e resolvia, eu não quero derramamento de sangue nas minhas mãos, nós vamos ter que fazer um direito justo aqui, nós vamos ter que colocar o devido para cada um. Ou então o governo INCRA, ele faz a recolocação do MST para outro local, onde ele possa produzir e trabalhar, ou então ele indeniza essa parte dessa fazenda para os latifundiários e dá um jeito. Vocês vão ter que acertar entre si, porque eu não vou ter na mão derramamento de sangue descumprindo uma questão de justiça social, mesmo que seja contrária à Constituição de 67 e 69, e mesmo contrário ao Código Civil de 16 e 17, que é o Código Privilégio. Então, se colocava numa posição deveras favorável à justiça social e contrária a uma legislação injusta. Porque muitas vezes uma legislação ela pode ser legalmente organizada, como era essa legislação que eu citei, mas ela, em termos de justiça social, ela não tem uma legitimidade social. Então, essa diferença entre legalidade e legitimidade é a base da estrutura do direito alternativo. E é dentro do meu olhar que eu trabalho nesse sentido. Tem um direito alternativo hoje, que ele já cumpriu a sua parte, porque hoje já é admitido sanção da propriedade e muitos mais, a maior parte das questões de defesa das mulheres, meio ambiente, idosos, crianças e adolescentes, questão trabalhista, está tudo previsto na Constituição. Então, você não pode mais chamar, desde 5 de outubro de 88, que é a data que foi promulgada a Constituição de 88, de direito alternativo. Ele passa a ser a aplicação do uso ético-jurídico do direito, ou seja, daquilo que já está formalizado lá, que tem que ser aplicado em defesa das mulheres, das crianças e adolescentes, e de todos os setores que estão na Constituição. Agora, quem advoga hoje, por exemplo, defende as famílias homoafetivas, como o caso da desembargadora Maria Benice Dias, também do TJ do Rio Grande do Sul, quando está nessa matéria de homoafetivo, não existe um amparo constitucional para isso. Então, aqueles que advogam ainda nessa matéria relacionada a famílias homoafetivas, ou qualquer outra matéria que não esteja prevista na Constituição, que não está explicitamente prevista, né, dentro da lei, eles ainda podem falar que estão lutando pelo direito alternativo, porque ainda é um direito que é um direito da própria sociedade, um direito societário, constitucional, que vai ser lutado para ser incorporado ou numa emenda à Constituição ou numa nova Constituição, desde que mantenha os direitos fundamentais dessa atual Constituição. Dá uma pausa, né? Pô, você edita, Karina, para ele respirar um pouquinho. Como o direito alternativo ele poderia ser aplicado dentro dos cursos de direito e quais as práticas curriculares adotadas hoje poderiam ser mudadas? Ele poderia ser incluído no curso de direito, não como nome de direito alternativo. É só uma questão de nomenclatura, por uma questão até de desgaste da palavra, né? Porque, como eu falei antes, anterior a 88 era direito alternativo. Hoje, você tem poucas matérias que não estão previstas na Constituição. Nós poderíamos chamar esse direito alternativo com um nome mais adequado, como direito ético disciplinar, ou um direito ético humanístico, ou um direito simplesmente interdisciplinar. Tá? Com variados nomes, mas desde que ele corresponda à expectativa, ou direito, digamos, da justiça social, tá? O direito que busca a justiça social. O nome, ele é importante, mas ele pode ser até trabalhado, escolhido, mas mudar esse nome alternativo. E a partir dessa ideia, ter a mesma ideia que se tinha de lutar do direito, só que é para implementar aquilo que está na Constituição. E lutar por aquilo que não está implementado pode ser colocado via uma emenda constitucional na atual Constituição de 88.
E como é que poderia ser colocado? Dando maior valorização às disciplinas de sociologia jurídica, de filosofia jurídica, de antropologia jurídica, o que mais, de psicologia, e fazer com que todos os professores dessas disciplinas trabalhassem de forma conjugada, integrada com um objetivo em comum, junto com as disciplinas técnicas, com direito constitucional, direito penal, etc. Isso na Estácio nós buscamos fazer isso. Só que muitas vezes, por uma questão de tempo, a gente às vezes tem que tentar puxar um pouquinho do trabalho do outro professor, mas muitas vezes não temos tempo de encontrar pessoalmente com o professor. O ideal é que a gente tivesse tempo e também um apoio, de repente, institucional, para nós podermos, além de trocarmos ideias pelos planos de ensino, pudermos sentar para discutir mais assim, de forma planejada, para fazer isso, digamos, de uma forma mais ampla. Mas aqui nós fazemos até bastante ampla isso, só que não é tão ampla como necessitaria ser. Qual a sua visão do sistema jurídico atual e da atuação profissional dos operadores do direito? Pode repetir a pergunta? Qual a visão do sistema jurídico atual e da atuação profissional dos operadores do direito? Bem, o sistema jurídico atual, infelizmente, ele é falho, porque ele leva mais em consideração o formalismo da lei, ou seja, a interpretação da lei ao pé da letra, a chamada escola gramatical ou escola hermenêutica da exegese, ou gramatical, do que a escola teleológica ou escola sociológica, que a gente chama, que é aquela escola que busca a finalidade social da lei. Se o formalismo jurídico hoje, a estrutura, levasse em consideração mais esse lado sociológico, o lado humano, né, e o lado socioeconômico, cultural e até mesmo psicológico, nós teríamos condições de operar com o direito melhor. Mas só acontece que muitas vezes a gente é obstruído por determinados setores da sociedade, sejam advogados, juízes, promotores, que na nossa parte tem uma visão ainda formalista da lei e que usa esse formalismo da lei para justificar coisas até absurdas, como o caso da Isabela, né? Os laudos periciais estão mostrando aí agora que realmente os iniciados é o pai biológico e a madrasta, e eles continuam negando, dizendo simplesmente não vimos ainda formalmente no inquérito, e aquilo que não está no inquérito é como nos autos, por analogia. Se não está no inquérito formalmente apresentado, não existe. Então, fazendo uma espécie de defesa baseadas apenas em estratégias jurídicas sofistas, né? Aquelas estratégias que você trabalha mais a técnica do que o conteúdo, entendeu? A da tradição grega, né? E não levando em consideração o lado humanista da questão e o lado mesmo interdisciplinar, que você deve levar numa questão jurídica, aspectos econômicos, sociológicos, filosóficos, etc., que são interdisciplinares. E de que maneira o direito alternativo pode contribuir para a superação da crise de eficácia dos direitos fundamentais? O direito alternativo, se você entender ele como um direito ético-jurídico, como um direito interdisciplinar, ou um direito que luta pela justiça social, né, um direito pela implementação da justiça social, ele pode contribuir dentro de uma visão interdisciplinar, valorizando e fazendo com que, por exemplo, além da faculdade de Direito, que é o que orienta e essa disciplina de antropologia, jurídica, sociologia, filosofia, psicologia, etc., na ciência política, possa também implementar isso nos concursos da OAB. Hoje, como membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de Santa Catarina, nós temos lutado junto à Comissão de Exame da Ordem para incluir na prova objetiva da Ordem as disciplinas de Sociologia Jurídica, Filosofia, Antropologia Jurídica, Psicologia Jurídica na fase inicial, para mostrar que o operador jurídico precisa disso. E o que tem sido feito isso hoje, a Defensoria Federal da União, a DFU, no edital do ano passado, do concurso público, que era 62 vagas para o Brasil todo, foi pouco, mas abriu 62, estava tanto na parte, digamos, de provas objetivas como discursivas, disciplinas de filosofia jurídica, sociologia jurídica e ciência política, já dando o primeiro passo para incluir isso também a nível digital. Eles estavam pagando para ter inicial 11 mil e pouco, que é uma coisa que muitas vezes o aluno, pô, mas vai pagar pouco para isso? Não, estamos pagando muito bem para defender a sociedade. O defensor público é aquele que ganha bem, o federal, para se vender a sociedade civil. E seria possível o direito alternativo substituir o direito conservador? O objetivo do direito alternativo nunca foi substituir o direito conservador, ele foi buscar dar lacunas, suprir as lacunas melhor daquilo que o direito conservador tinha feito, aquele direito da Constituição de 67, da emenda 69, do Código Civil de 17, como eu tinha dito no início da entrevista. Então não é superar o outro direito. Hoje, o direito alternativo como direito pela justiça social, o direito disciplinar, ele tem que lutar pela implementação dos direitos que já estão na Constituição. O direito à vida, o direito à empregabilidade, o direito ao lazer, o direito à educação pública, à saúde, o transporte, tudo isso são direitos que estão na Constituição, que esse direito, então, dito alternativo, que a gente vai chamar de direito pela justiça social interdisciplinar, deve lutar para fazê-lo. E o mais importante hoje é rever o nome, não por uma questão apenas de nome, mas uma questão para as pessoas não confundirem. Hoje não se fala, por exemplo, mais medicina alternativa. Se fala hoje medicina natural. Por quê? Porque o nome alternativo dentro da medicina ficou como se fosse uma concorrência à medicina alopática oficial. A mesma coisa, se criou toda uma imagem negativa dada pela imprensa ou por setores conservadores sobre o direito alternativo. Então, trocando o nome, ele vai ter uma amplitude maior e vai poder entrar em setores onde ele não entrava.
Com o nome de direito interdisciplinar, o direito ético-jurídico, o direito pela justiça social, ele vai ter uma penetração dos estudantes de direito, dos operadores jurídicos que estão ainda neutros, que não conhecem sempre sobre esse direito alternativo, ele vai ter uma amplitude muito melhor e vai poder ajudar tanto na universidade, na formação do operador jurídico, como na vida profissional. Nesse sentido, ele é muito importante. E apenas a questão da substituição do nome vai dar um grande avanço nesse aspecto. Se coloque um nome que seja mais amplo nesse sentido. Isso. Então, Deixa eu ver como é que ficou.